Eu queria entender, na verdade, porque assim, a mesma corte que acabou condenando ali o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a mesma corte que acabou condenando o Dallagnol, pessoa física dele, a indenizar o ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que alegou ter ficado realmente, né, teve a imagem dele muito comprometida. Eu queria entender, na sua visão, né, exatamente, se está correta essa condenação do Dallagnol. Na minha visão, está completamente incorreta, não tem base legal essa condenação, porque o caso já foi analisado pelo juiz da primeira instância e pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Então, tanto o juiz como o tribunal, que são 3 desembargadores, entenderam que não havia dano a ser indenizado. Que quando o meu colega, né, esse colega, ele apresentou aquele PowerPoint numa coletiva, era uma atitude comum, era uma atitude corriqueira da Lava Jato. A cada deflagração de fases da operação, eles chamavam a imprensa, davam uma coletiva. Quando era oferecida uma ação criminal contra um político importante, era feita uma coletiva. E, claro, uma denúncia contra um ex-presidente da República, além do interesse da sociedade, o interesse da imprensa, era importante dizer por que ele estava sendo processado, quais crimes que ele cometeu, qual que era o envolvimento dele na organização criminosa. E foi utilizado aquele PowerPoint com caráter didático, para ficar mais claro. É habitual fazer isso? Habitual, claro que é. Né? Então, por isso que ele foi inocentado, digamos assim, em primeira instância, e na segunda instância também o tribunal entendeu que não havia dano. Não houve dano a ele. Porque... Inocentado, só pra gente reforçar, o Dallagnol, o Dallagnol, tá. Isso, Dallagnol, que na verdade foi julgada improcedente a ação, mas para ficar mais clara a compreensão, né, ele foi absolvido, digamos assim. Então, foi uma prestação de contas, né? Nós, como servidores públicos, temos o dever de seguir o princípio da publicidade, de prestar contas à sociedade. Agora, quando esse processo chegou no STJ, não deveria chegar no STJ. Por quê? O próprio STJ diz, eles têm uma súmula, uma lei do tribunal, a súmula 7, que diz que o STJ não pode reanalisar provas, ele não pode olhar, será que o Deltan se excedeu? Será que foi atingida a honra do ex-presidente? Não pode fazer isso. A função das cortes superiores, tanto o STJ e o STF, é ver se teve alguma ilegalidade. Eles não entram no mérito, tem súmula. Tem súmula. Eles não recebem diversos recursos falando isso. E isso é análise de mérito. Não vamos receber esse recurso. Reiteradamente, o STJ decide assim. Neste caso, foram contra, analisaram o mérito, constataram que houve sim dano, porque no entendimento do ministro Salomão, que é o relator do caso, ele disse que houve excesso quando o Deltan diz que o Lula era o general máximo da organização criminosa, que ele era o comandante máximo. Mas onde que é excesso? Isso é para a população entender. Ele era o chefe da organização criminosa. O Deltan diz como instituição, né? Ele estava em pleno trabalho. Como instituição. E veja, quando nós oferecemos uma denúncia criminal contra alguém, o que é isso? Quando nós pedimos a abertura de uma ação penal, nós, membros do Ministério Público, temos que estar convictos que a pessoa cometeu o crime. Se a gente achar que está a dúvida, a gente não vai processar. Embora até os princípios do direito dizem, na dúvida processa, em dúbio pro societatis. Nesse momento, né? Ai, processo ou não. Mas eu nunca fiz isso, só processo que eu não tenho convicção. Então não dá pra gente oferecer uma denúncia e falar, olha, pode ser que ele tenha praticado a lavagem de dinheiro. Não, a gente tem que afirmar. Até para convencer o próprio juiz que vai julgar a ação. Então, o que ele fez? Ele passou a posição de 11 procuradores da República da Lava Jato, né? Mas então foi contra a jurisprudência do próprio STJ e ele foi condenado injustamente, né? E ele ser condenado como pessoa física, poderia também? No meu entendimento, também não, tá? Por quê? Porque quando é demandado um servidor público na justiça por um ato praticado em razão da sua função, e esse ato foi uma coletiva institucional, a jurisprudência, né, os tribunais entendem que é a instituição que deve ser processada. No caso, não o Ministério Público, mas a União Federal. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, o ministro Gilmar Mendes, ele se excedeu e ele ofendeu o Deltan Dallagnol, chamou ele de integrante de uma organização criminosa. Isso é crime de calúnia, né, de gentalha e outros adjetivos, outros qualificativos péssimos, né? E o Deltan processou. Não o ministro Gilmar Mendes, processou a União Federal. E a União foi condenada a pagar indenização. Então, esse seria o caminho correto, processar a União. Isso não foi feito.